Oi. Hoje falaremos na nossa live sobre tendências e também recomendações para o design de parede em 2021. Tá ligada? Você não tá ligado? Se liga, porque hoje a gente vai falar sobre muitos assuntos em relação a essas tendências. Deixa eu só ajeitar aqui minhas câmeras. Eu me chamo Rodrigo Pontes e estou aqui para a gente bater um papo, para te passar todas as recomendações em relação ao design de parede e, claro, antenados e antenadas na tendência que 2021 vem trazendo muitas coisas diferentes para o design de parede e também algumas coisas mais sofisticadas também. A gente vai falar sobre isso. Também sobre a questão das cores, como que a gente consegue combinar todos esses elementos para que o nosso design de parede seja cada vez mais personalizado e, consequentemente, com a nossa carinha. E aí a sua casa fica com muito mais identidade e aquele desejo de estar na sua casa com vontade de estar em casa, porque às vezes a gente já está meio que saturado essa coisa de estar só dentro de casa. Então, quando a gente trabalha em relação ao design de parede, a gente consegue dar esse ar de inovação, esse frescor, esse novo para o design de parede proporcionar na nossa casa. Então, eu já quero te falar sobre o que é tendência. Porque muitas vezes a gente acha que tendência é algo que acontece do nada, é algo que vem e tipo, tá aparecendo, vou fazer ou não vou fazer porque eu não sei o que é. Tendência nada mais é do que algo orientado por um grupo, ou por uma marca, ou por algum tipo de segmento para um determinado grupo. Né? A gente sabe que nós somos divididos aí por tribos, divididos por grupos com interesses em comum. Então, quando uma marca ela dita uma tendência, ela tem essa preocupação de falar com aqueles que a acompanham, aqueles que já admiram e, claro, também trazer novos seguidores, novos admiradores para o seu lado. Né? Então, a tendência ela está sempre pensando nessas possibilidades de conquistar mais seguidores e fidelizar os que ela já possui. E com a questão da tendência, a gente traz para o nosso lado, a gente traz para a gente que é a tendência no design de parede, que são várias opções, várias sugestões que a gente tem, vários caminhos que a gente pode estar trilhando para alcançar um design de parede cada vez mais personalizado. Né? A tendência ela vem para nos orientar. E você não precisa fazer igual, você não precisa fazer cópia do que as grandes marcas, os grandes influenciadores e ditadores de tendência vêm nos apresentando. A tendência ela é um apontador, ela aponta para um caminho onde a maioria está indo, onde a maioria acredita, né, ou um certo grupo acredita que aquilo é algo que realmente pode estar atuante naquele tempo. E eu já quero também te explicar logo de cara o que não é tendência. Porque às vezes você pode achar, como eu já disse logo no início da live, é algo que apareceu, eu vou fazer, ou algo que apareceu não tem conceito nenhum, não tem nada a mais do que eu posso tá vendo em relação à tendência. Então é algo que eu não acredito. O que não é tendência é algo que é aleatório, é algo que foi inventado, foi criado de qualquer forma, sem embasamento, sem estudos, sem uma direção. Né? Então, a tendência ela tem essa preocupação. Então, o que não é tudo que não tenha essas especificações que eu estou te dizendo. Que tem embasamento, que tem conceito. Se não tem isso, não é tendência. É só uma ideia, é só uma sugestão ou algo bem aleatório. Né? E a tendência não é aleatória. Ela é algo realmente com grandes importâncias em vários âmbitos que foram estudados. Como as grandes marcas, né? Eu quero destacar aqui
3 marcas de tinta, né? Como a gente fala sobre paredes, então eu quero trazer para você isso. A Coral, a Souvenir e a Pantone, elas têm, como este ano, tendência, cada uma tem a sua cor, cada uma tem a sua identidade, cada uma dita aquilo que ela acredita a partir do que ela estudou, do que ela investigou. Pesquisas são realizadas, e não são realizadas pesquisas de uma semana, pesquisa de 2, 3 meses, e sim de ano. Né? Eu, assistindo um documentário da Coral, eles dedicam um ano e meio para estudar, e não é só aqui no Brasil que eles estudam, né? Tem outros profissionais de outras áreas, de outros países, como a Austrália, tem também Estados Unidos. Então, assim, eles têm esse estudo. Em que sentido? Comportamento, né? O comportamento humano, também o comportamento ambiental, o que a natureza tá dizendo. Isso é muito importante. Porque eu digo até em relação à natureza, e eu chamo isso a atenção, porque tanto a Coral quanto a Souvenir, elas deixam muito claro, muito destacado, né, essa questão da natureza. Tanto é que a Coral, ela elege a pedra esculpida, uma cor de tendência que está inspirada em relação à terra, à firmeza, ao elemento terra em si, à cor da terra. Então é um marronzinho bem claro. Então a gente tem essas referências. A Souvenir também tem como referência o pôr do sol, quando ela consegue chegar numa tonalidade que se chama rosa meia luz. E é interessante que no documentário que eles apresentam as cores, né, e principalmente a cor tendência, que é essa, ela tem uma dinâmica em relação à luz, que quando o sol bate na parede que está com essa cor, ela reflete uma tonalidade. Quando tem sombra é uma outra tonalidade. Quando tem uma meia sombra, ela tem uma outra tonalidade. Então, quando a gente percebe esses estudos, esse cuidado que a marca tem para nos oferecer uma tendência, a gente percebe que não é qualquer coisa, não é qualquer... né, pegou um profissional e fez de qualquer forma. Então eu sempre recomendo que você procure não só a cor em si, mas por que da cor, como chegaram, né, nessa cor, qual foi a pesquisa que tiveram, o que eles usaram como elementos de ditar essa tendência, como que foi esse processo, porque a gente vê que não é só um tipo de profissional, são vários profissionais, são vários contribuintes para que a gente consiga ter esse material para a gente usar. Então, quando a gente usa essa paleta de tendência na nossa casa, é algo que a gente consegue colocar em prática o que é tendência. Mas a tendência, ela não é uma ditadura. Ela não fala, você tem que usar isso daqui, porque isso é o certo, isso é o correto. O que eu sempre converso com os meus clientes e sempre mostro para as pessoas, quando tem esse interesse que a gente tem aqui de parede, de design de parede, pintura, de desenho, quando a gente está relacionado à cor, é também pensar no gosto da pessoa. Porque se a Coral, ela dita que a cor tendência é pedra esculpida, mas tem gente, talvez você não goste de marrom. Então você não é obrigada a usar a cor marrom só porque ela é tendência. Você vai estudar uma possibilidade, e o que eu indico é você usar das paletas complementares para que você chegue no meio termo aí, porque você quer usar o que a gente está aflorado aqui na parte de decoração, de design de parede. Mas você também não pode ser desonesto com você mesmo de não usar a cor que você gosta. Então, a Souvenir, ela usa o rosa meia luz. Se você não gosta do tom de rosa, como a gente tem aqui uma seguidora, a gente vai chamar de seguicor, que é a Dani, que ela não gosta de rosa.
Então, assim, eu não posso apresentar para ela tipo um projeto ou algo que eu venha fazer para ela, ou ela até me pedir alguma consultoria em relação à cor, como eu já conheço e sei que a Daniele não gosta de rosa, eu posso até dar para ela uma opção de paleta complementar se ela gosta da marca Souvenir. Então a gente vai estudar uma possibilidade, um elemento, alguma coisa, se caso ela quer, Rodrigo, eu quero algo que realmente esteja dentro da tendência, e eu vou abrir mão disso e vou usar um pouco desse rosa ou algo que vai complementar isso e não vai me chamar tanto a atenção em relação ao tom rosado. Então, quando a gente tem essas possibilidades, essas aberturas e também esse conhecimento do material que a gente vai trabalhar, do que ele nos oferece, a gente tem muito mais maneiras de colocar isso em prática e não agredir a nossa vontade, o nosso gosto, o nosso desejo. Então, saber que o equilíbrio disso tudo é o mais importante, tá bom? Lembrar sempre, tendência não é uma ditadura, tendência é uma orientação para você que queira realmente tornar esse ambiente mais dentro da moda, né? Dentro do que está acontecendo, da gente trabalhar isso com possibilidades mais... como que eu posso colocar para você? Possibilidades do cotidiano e do contemporâneo. Né? A gente está vivendo algo, e se você quer realmente tornar isso algo mais... tipo, você tem a sua casa, você tem as possibilidades que acontecem aí, e aí você acaba fazendo com que a sua casa ela não esteja fora da moda. Como que você vai fazer alguma coisa, se você vai fazer algo novo na sua casa, uma reforma, ou às vezes nem uma reforma, mas uma pintura, uma intervenção artística na sua casa, você não vai querer usar uma cor que foi usada lá em 2000 e bolinhas. Você vai querer usar algo que... né? É tendência, é novidade, é realmente coisas que a gente consegue estar usando no dia a dia e a gente não está fora da casinha. Ou pelo contrário, a gente está dentro da casa, né? Está dentro da casinha. Então, não vamos usar dessas formas de achismo pra gente... mas eu gosto de tal cor, eu gosto, sei lá, de amarelo, e esse amarelo não tá na tendência, na cor tendência, porque uma é um tom terroso e o outro é um rosa. Como que eu faço? A minha indicação é você achar um meio termo. Então, se amarelo é uma cor que você gosta, mas o tom da coral, vamos dizer assim, que é pedra esculpida. Então você pega o meio termo, coloca um pouquinho de terra nesse amarelo, coloca um pouquinho de marrom nesse amarelo, coloca um pouquinho de ocre nele, para ele dar uma fechada. Você não vai deixar de usar o amarelo, mas você vai estar conversando, você vai estar sendo inspirada no que a tendência da coral desse ano indica, né? O que a tendência quer nos orientar. Que a pedra, né? Que a tinta desse ano, a cor desse ano é a cor pedra esculpida. E também, no próprio site da Coral, você tem esse exercício de combinar as cores de paletas complementares. Então você pode dar uma olhada lá, você entra no site, tem ambientes que você pode estar fazendo simulações, tá? Eu já coloquei aqui no Instagram do Paredes a Cores o simulador Visualizer da Coral, que já te ensinei também como que é. Se você quiser dar uma outra olhada, pode achar aqui no Instagram que tem. É um aplicativo que você tira foto da sua parede e você pode aplicar a cor que você deseja para fazer testes. Então, até se você tem medo de usar a pedra esculpida, que é uma cor tendência, você pode tirar foto desse ambiente e colocá-la na parede que você deseja para você ver, e aí sim você pode estar fazendo o seu design de parede sobreposto a essa cor. Caso você não queira usar na sua parede uma área maior de cor, você pode usar pontos. Para isso que o design de parede ele nos dá liberdade. O design de parede ele não precisa ter um fundo colorido. Ele pode ser o fundo que está aí na sua parede agora. Aqui no meu caso é um fundo branco. Então, se eu quiser usar
até misturar as tendências, eu vou fazendo um equilíbrio entre essas cores e boto uma outra cor ali para dar essa ligação, esse link entre as duas. Eu posso usar, mas não preciso usar na parede toda. Eu posso usar várias áreas com um desenho específico, com um estilo específico, e aí sim eu consegui fazer com que eu tenha a experiência de viver esse desafio que é combinar cores, né? E aí, claro, se você não tem a segurança de usar dessas tendências e dessas cores direto na sua parede, faça como a gente sempre conversa aqui. Eu sempre indico que você teste isso num papel ou num pedacinho da parede, se você for de repente pintar a parede antes, né, fazer uma limpeza nela. E você pode usar, porque aí você vai ter muito mais possibilidades de ter uma visão mais segura daquilo que você vai experimentar na sua parede. Tá? E aí, quando a gente pensa em tendências, a tendência é uma ótima oportunidade da gente não só oferecer um trabalho atualizado, não ter somente uma casa que esteja dentro do clima da moda, né? Dentro do que a tendência dita, mas também são oportunidades que a gente tem quando a gente vai oferecer o trabalho para clientes, porque a gente consegue ter uma nova abordagem quando o cliente vem com alguma ideia e você já tem a carta na manga de chegar e falar assim, olha, a Coral, a Souvenir, a Pantone, eles têm uma cor tendência que eu tenho várias propostas para a gente trabalhar e a gente consegue realmente fazer um trabalho que seja mais contemporâneo, um trabalho que tenha uma cara mais do que está acontecendo hoje, né? Então, como a gente fala em relação a ficar em casa, se sentir em casa, é o que a gente está vivendo. Então, como que a gente vai fazer algo que não esteja conversando sobre isso? Então, quando a gente tem essa possibilidade de usar dessas tendências ao nosso favor, isso nos garante também mais certeza no nosso trabalho, no nosso projeto, porque a gente tem embasamento sobre isso. Você vai saber os conceitos, como eu já falei, né, as inspirações. Então, quando você contextualiza uma cor ao seu cliente, você consegue muito mais passar para ele uma firmeza no seu trabalho, né? Coerência naquilo que você faz, credibilidade. Então, se você vem abordando um assunto que você, eu acho que a cor é essa, porque eu acho que por ela ser marrom, ela deve ser inspirada na terra, e não sei o que, esse rosa pode ser inspirado no morango, e não tem nada a ver. Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa atenção para o que a gente vai oferecer para o cliente. E quando eu digo cliente, eu não digo só aquele que vai te pagar, aquele que é externo, né? Mas eu digo para aquele que está dentro da sua casa, seu marido, a sua filha, o seu filho, porque eles, quando você vai fazer alguma coisa para eles, digamos que eles sejam seus clientes. E aí sim você pode sentar e falar assim, olha, vamos fazer tal cor, vamos fazer tal cor. E quando eu digo tendência dessas cores, não tem só essas cores, tá? Essa porque a gente tem que eleger, né? As marcas elegem uma cor, mas dentro dessa cor tem várias outras paletas, várias outras complementares que você consegue combinar e também ter como oferta para o seu design. Porque às vezes nem sempre essa cor vai combinar. E aí não é só porque é tendência que você vai usar num cômodo que não combina. É diferente quando a cor é uma cor que você não gosta e você quer usar. Diferente é quando você usa da tendência para você realmente meio que fazer com que a sua casa engula aquela cor, que a sua decoração engula. Você vai ter que engolir, mesmo que isso não combine com os meus móveis, eu vou usar. Mesmo que não combine com a minha marcenaria, eu vou usar. Mesmo que não combine com, com o estilo que eu tenho de decoração, de arquitetura, eu vou usar. E não é assim, né? A gente tem que saber ouvir o nosso ambiente.
Ouvir o nosso ambiente é de forma o quê? A gente dar atenção a ele e saber o que realmente o nosso ambiente deseja. Porque se a gente tiver essa atenção, a gente olhar para os 4 cantos, a gente vai ver que às vezes precisa de um design de parede com uma tonalidade mais clara, às vezes mais escura. Olha, eu acho que nesse cômodo pede algo mais colorido, algo com cores vibrantes. Já nesse cômodo da minha casa, eu já acho que tem que ter só uma coisa no meio da parede e já está resolvido, porque não é muita coisa. Então, quando a gente pensa dessa forma, de ouvir não só o cliente, mas ouvir também o ambiente, a gente consegue resultados muito mais satisfatórios. Resultados que a gente, às vezes, até se surpreende. Porque, às vezes, é só uma coisinha que a gente coloca na parede, como pintura, ou, às vezes, até mesmo algum desenho que a gente só vai usar a posca, aquilo já completa. Porque só faltava aquela cerejinha do bolo, né? Só faltava aquele lugarzinho para ser completo, e aí sim você consegue ver a sua parede como algo mais expressivo, como algo mais representativo, trazendo a sua personalidade ao seu ambiente. Nem que seja uma frase, né? Eu já escrevi várias frases e essas frases fazem muita diferença, porque a conexão que a gente tem com a palavra, ela nos faz realmente ser muito mais atentos, e muitas vezes essas frases mexem com a gente, porque está num lugar que é um lugar típico, muitas vezes, está no momento que a gente nem imagina. A gente entra na casa de alguém, a gente vê uma frase, e essa frase ela pode estar ali fazendo um papel singular naquele momento. Tem uma Neila Navarro, uma palestrante sobre negócios. Eu fiz um curso dela uma vez, na época da faculdade, e aí ela disse que ela escrevia uma frase, ela escreveu, né, uma frase no teto, na direção da cama dela, para que ela todo dia, a primeira coisa quando ela abrisse os olhos, ela lesse aquela frase e aquilo fosse o start, né, o play para o dia dela. Eu não lembro como que era a frase, eu não sei se era que o meu dia seja hoje é o meu melhor dia, ou eu sou a melhor versão de mim. Era uma frase motivacional. E isso é muito, eu acho que é muito importante para aqueles que precisam realmente daquele momento. E às vezes até uma surpresa, né? Às vezes a gente esquece, quando a gente olha para o teto, vai estar ali uma frase que pode estar nos motivando. Então e também muitas vezes é uma frase que pode estar, que é uma frase da sua vida, é uma frase que vai remeter a algo na sua memória afetiva. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de tendência, Rodrigo, mas o que tem a ver uma frase com a tendência? Às vezes você está com o seu ambiente aí totalmente rústico, ao invés de você usar um rosa ou um preto, você usa o tom de pedra esculpida, que é um marrom, que ele está mais voltado para o rústico. Você pode usá-lo em formas mais orgânicas, e aí você tem essa possibilidade de sair do normal, sair do óbvio, que às vezes escrever de preto, e você pode escrever com a cor pedra esculpida. Então, usar de todos os meios que a gente tem, que as grandes empresas nos oferecem, já é meio caminho andado. A gente tem que estar atento a isso, né? E as vantagens, além disso, é a atualização. Sempre que a gente está atento, sempre que a gente está procurando coisas novas, procurando o que está acontecendo. Hoje acontece uma coisa, que uma semana aquela coisa já se desdobrou para outra. Se a gente tem a vontade, a sede de procurar coisas novas, está pesquisando, estudando, a gente sempre vai ter vantagem de estar à frente. Sempre vai ter vantagens de estar mais avançado em relação
aquele assunto. Eu sempre percebo que no Instagram, quando você começa a seguir várias coisas e você começa a ver algumas coisas que não é tão comum, né, no que você vê no seu feed, e daqui a um tempo, não sei se você já percebeu, ou já aconteceu com você, daqui a um tempo isso já vira tendência, daqui a um tempo aquilo já vira moda, aquilo já todo mundo tá fazendo. E isso aconteceu comigo já umas 4 vezes, né, de segmentos diferentes, e aí eu falo, gente, isso aqui é tão legal, e vou acompanhando, aí daqui a pouco, bum, estoura, já é tendência, já vamos todo mundo usando, todo mundo fazendo. Então assim, ter esse cuidado de estar atenta, fique atenta a tudo que está ao seu redor, tudo, na rua, na chuva, na rua, na fazenda ou numa casinha de sapê. Fique atenta em tudo, porque você sabe realmente que você está mais voltada àquilo que aquilo que está próximo da gente, né? Quando essas empresas estudam sobre essas tendências, você vê que a Terra está muito próxima da gente, né? O pôr do sol está próximo e presente no nosso dia a dia. Às vezes, no decorrer do dia, naquela nossa correria, aquela coisa de vai e vem, eu não consigo ver o pôr do sol, não tenho tempo, não consigo. Mas, se você for na internet e procurar pôr do sol rosado, você pode até colocar assim para te facilitar, você vai ver que são as cores que tem paletas ali relacionadas à cor tendência da Souvenir. Então, quando eu quero dar esse tipo de dica para você, é que a gente consiga trazer essas tendências para o nosso design de parede. Você pode usar no design de parede orgânico, você pode usar no geométrico, você pode estar usando ele no botânico, até de personagens, você pode usar em vários abstratos. Você pode estar usando esse tipo de paleta nesses momentos que a gente consegue realmente fazer com que as coisas estejam interligadas. Às vezes você gosta muito do orgânico e você não sabe com que cor usar. Então você fala, orgânico eu vou usar, sei lá, um vermelho aberto, um rosa, o que for. Tenta não. Porque assim, se você vê que é o orgânico ele está ligado mais à natureza, ele está ligado mais a coisas voltadas na sua forma, mas não tão certinhas, né? Como a gente pode perceber, eu quero fazer um orgânico, mas com triângulo. Alô? Não dá. Né? A não ser que você queira fazer um triângulo totalmente orgânico, ou seja, uma forma orgânica triangular, mas sem ser pontiagudo, sem ser muito tão reto. Você pode até se inspirar para você criar uma forma orgânica a partir do triângulo, mas você saber equilibrar isso, até com a cor você vai conseguir tornar isso mais coerente. Né? Mas eu quero usar, Rodrigo, um rosa-choque e quero usar um azul, um turquesa, um verde-limão, um verde-flu e fazer formas orgânicas. Você pode, não estou falando que você não deve fazer ou você não pode fazer, mas quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, né? Como no filme da Alice no País das Maravilhas, você quer chegar aonde? Senão você não vai saber combinar desenho com formas e com cores. Então, se você quer fazer algo realmente que tenha cor vibrante, que tenha cores mais expressivas e contrastantes, você pode usar para o orgânico. Mas aí você vai usar desenhos que combinam com aquilo ali. Flores que sejam flores mais jovens, vamos dizer assim, flores que não tenham algo rebuscado, né? Então, assim, você tem que saber combinar isso, porque senão fica uma bagunça visual, que aí depois você fala, meu design de parede não ficou bom. Até porque, se a gente faz um planejamento, se a gente usa o nosso bloquinho, paredes a cores, para riscar, para desenhar, para colorir, a gente consegue ter uma possibilidade de margem de erro muito menor. Porque você já vai lá no pedaço de papel e fala assim, meu Deus, se num pedaço de papel já tá essa coisa louca, na parede vai ficar pior ainda. Então, assim, você já gasta menos tempo, você gasta
zero de material quase, e aí você tem essa possibilidade de ver o seu trabalho projetado na parede. Isso é um exercício. Não vou dizer para você que você vai conseguir fazer isso no primeiro momento, né? Então, assim, eu já estou mais de 16 anos fazendo design de parede e eu vou cada dia mais aprimorando, cada dia mais eu vou sendo descobridor dos 7 mares, descobridor de coisas novas, e aí eu vou fazendo com que as coisas elas também se facilitam para mim. E aí, quando elas são fáceis para mim, eu consigo facilitar, eu trago para você de uma forma muito mais simples, porque se eu sei que eu vou chegar em tal lugar por um atalho, por que não dizer isso? Né? Porque eu já percorri um caminho mais longo. Então, quando a gente está aqui conversando, a gente está trocando ideias e experiências, a gente está para realmente facilitar a vida do outro. Então, qualquer dúvida, ou às vezes até uma curiosidade, ou algo que você fez e deu errado e não sabe por quê, pode deixar aqui nos comentários, porque a gente tira dúvida, a gente vai conversar realmente, às vezes pode até virar tema de uma live, e a gente pode estar solucionando um problema que de repente está aí ou aconteceu e você não soube resolver. Então a gente tem que ter essas preocupações dentro dessas possibilidades. E também a gente pode estar usando vários elementos que não sejam somente tinta na parede. A gente pode estar usando artesanato, a gente pode usar instalações, trabalhos manuais, a gente pode estar usando obras de arte que a gente, como inspiração também. A gente pode usar de todos esses elementos para inspirar a gente no design de parede e, dependendo de como for, você pode até compor esse elemento na sua parede junto com o design de parede. Mas isso sempre com muito respeito, sabendo se aquela obra de arte ou se aquele trabalho ele está ali aberto para isso, porque às vezes ele por si só você não tem que interferir, né? Então ele só está ali porque ele tem que estar presente, pronto. Aí o que você pode fazer? Você pode preparar a parede para ele receber o contexto do ambiente. Então, tipo, digamos que nessa parede aqui atrás eu quero, sei lá, né, nesse ambiente que eu estou aqui hoje, na sala, eu quero usar um design de parede que seja mais orgânico e que tenha realmente essa possibilidade de agregar mais no meu ambiente. Mas eu tenho esse painel aqui feito de cerâmica e eu não quero desfazer dele. Então, para eu fazer uma forma orgânica, trazer uma pegada mais botânica e colocar junto dele, não vai ficar bom. Por quê? Ele já é forte, porque aqui eu tenho madeira de reflorestamento, né, que é o MDF, e tenho a cerâmica, que é um outro elemento forte, né, porque a gente sabe que é um elemento de terra, e a gente, se a gente colocar algo aqui de desenho ou coisa parecida, a gente vai tirar a atenção dele, e é o que eu não quero. Então o que eu faço? Você está vendo que ele tem já até uns tons terrosos? Então eu posso beber desta fonte de paleta e aí sim na outra parede eu fazer algo que eu consiga complementar. Então ele também pode ser inspiração para um trabalho meu de design de parede. Então a gente tem várias possibilidades de tornar o design de parede algo que linka, que abrace o que já tem no nosso ambiente. E aí, mas eu tenho medo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho, sei lá, disposição para fazer isso. Medo, a gente, como eu sempre falo, e nunca canso de repetir isso, porque às vezes as pessoas me acham muito corajoso, e eu não sou corajoso a esse ponto. A esse ponto não. Eu sou mesmo medroso, eu assumo isso. Tenho muitas dúvidas, tenho muitas restrições, às vezes até comigo mesmo, para realizar algum tipo de trabalho que é algo muito desafiador. Mas aí eu pego o medo, boto na sacolinha, jogo fora e falo, vamos fazer. E aí você começa a ouvir o cliente, ouvir quem você vai fazer, de repente seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa. E aí você vai ouvindo e você vai perdendo esse medo, né? Esse medo de errar, esse medo de não ter condições para você fazer um trabalho legal. Então, quando a gente tem essas preocupações sanadas,
a gente já trabalha de uma forma muito mais segura. Dinheiro, a gente sempre vai ter essa preocupação de repente, porque o material é muito caro, ou eu penso... Não precisa ter material de valores muito altos. Como eu já disse, o design de parede, ele é um meio que você tem barato de ter intervenções artísticas na sua casa. De que forma? Às vezes só meio círculo na cabeceira da sua cama já dá um upgrade no seu ambiente, que assim, você vai olhar e falar assim, já é outro quarto, já tem outra atmosfera. Às vezes é só, sei lá, 2 linhas num canto da sua sala que vai ter diferença, né? Vai fazer toda a diferença no seu design de parede. Então, quando a gente tem essas possibilidades de usar realmente o design de parede ao nosso favor, mas de forma muito prática, porque você pode, claro, fazer a parede toda, mas se você não tem condição de fazer a parede toda, isso não é uma desculpa para você deixar de fazer, tá? Fazer é o nosso lema aqui. Meter a mão na massa e realmente fazer, ou melhor, meter a mão na tinta e vamos fazer. Então não adianta você querer, eu não posso, não sei, não devo ter esse tipo de desculpas, porque aqui no Paredes Acústicas você tem várias sugestões, você pode vir assistir todos os vídeos que já tem aqui de inspiração e de tudo, para você realmente ver que temos possibilidade sim de fazer muita coisa e com tempo curto. Eu quero... tem muita gente aqui. Abel, muito bem-vindo. Jonathan, bem-vindo. Oi, Nenéia, bem-vinda. Célia, bem-vinda. Nélia, bem-vinda. Leon. Ei. Claro que sabe. Então você assiste as outras lives, Leon. Toma vergonha nessa cara. Eu, hein? Para de bobeira. Você é artista também? Não, assiste os outros vídeos, Leon, porque tem várias ideias aqui para a gente fazer design de parede e com modos bem fáceis. Também tô com saudade, você desapareceu desse planeta, eu acho que você está nos anéis de Saturno, mas eu vou te situar, porque nós estamos falando aqui sobre tendências e também recomendações para o design de parede em 2021. A gente está em março e tem muita coisa que já aconteceu, mas tem muita coisa para acontecer também. E às vezes a gente acha que tendência só é para ser falada na primeira semana do primeiro mês do ano, janeiro. E não, a gente vai sempre... E se for preciso, eu vou falar dessas tendências até mais para frente, para lembrar a gente de que a gente tem realmente que beber dessas fontes para a gente estar atualizado e também atentos ao que pode estar por vir aí, e a gente está muito mais antenados, tá bom? O jeito errado da gente usar essas sugestões, né, que a gente tem de tendências, a gente não... Primeiro ficar usando demais, vamos dizer assim. Quero fazer isso, fazer aquilo porque eu quero algo do acaso. Olha, se você tem dinheiro para isso, se você tem tempo para isso, até assim, beleza, tudo bem. Ok, Ila, então me diga se deu certo, se não deu. Se for uma experiência nova, realmente pode me dizer. Mas assim, na maioria das vezes, dá meio que errado e a gente meio que fica frustrado, né? E aí, como a gente já fez, a gente fica assim, mas eu gostei, mas não gostou nada. Você só tá falando que gostou porque você gastou dinheiro e não deu certo. Mas use das cores, tendências e as paletas que as grandes marcas, elas te sugerem. Eu sugiro sempre que você faça essas experiências no papel para que você não erre e você não tenha essa preocupação de chegar na hora H e falar, oh my God, deu tudo errado. E claro, também você começar a querer muitas tendências que não tem nada a ver com você. Primeiro, que não tem nada a ver com você e nada a ver também com o seu ambiente, porque são 2 erros que às vezes a gente acaba tendo, que se é tendência eu vou colocar na minha casa, mas
são tendências que não combinam com a sua casa. E essas tendências estão super legais, combinam com o meu móvel, porque tá bem parecido com o que eu vi na internet, mas eu não gostei. Mas como tá na moda, é igual uma música que tem, eu tô feio, mas tô na moda. Então, assim, aí vai de cada um, né? E eu prefiro estar bonito e estar na moda, não estar feio e estar na moda, tá? Porque a gente tem outras possibilidades, tem outras marcas que ditam outras tendências dentro dos seus estudos e das suas pesquisas, tá? Então a gente não precisa ficar só em uma coisa fissurada. E aí você pode também estar fazendo esse tempero com as coisas que você tem já existente na sua casa, com as coisas que você sente, que você que você consegue se externar, tá? Também é muito preocupante quando a gente trabalha em relação à tendência, porque a gente fala assim, já que é tendência, eu vou fazer igualzinho tá lá. E não é isso, porque a tendência ela vai estar sempre em um ambiente, isso falando sobre parede, né? A gente vai estar vendo a aplicação dessa tendência, a demonstração em uma arquitetura específica, em um design de interior específico, com marcenaria, mobília, objetos específicos. E aí, se aquilo não tem nada a ver com a sua casa, você olha, pode ser que não dê certo. Então, faça esse teste. Rodrigo, mas eu queria, sei lá, pintar uma parede toda de uma cor só para outra fazer um design de parede com desenho e tudo. Então, o que você faz? Se você tem medo de pintar essa parede, pega uma folha grande, tipo um papel cartão, pinta todo ele da cor que você quer e bota na parede. Bota um durex lá e bota para ver se vai dar certo, se não vai, e se aquilo vai ficar bom para você ou não. Porque às vezes a gente é muito mais visual do que ficar só na imaginação. Então, use essas ferramentas para você ter cada vez mais segurança, tá? Quando a gente dá esses passos para personalizar o nosso ambiente, a gente tem que estar atento também à personalidade de quem está ali. Então, não adianta a pessoa que tem uma personalidade mais agitada, uma pessoa que tem uma personalidade mais para cima, mais up, você querer colocar uma coisa que é totalmente contra ela, a não ser que você queira fazer um contraponto, né? Meu filho é muito agitado, ele não consegue dormir direito e não sei o que. Se você colocar no quarto dele cores agitadas, é aí mesmo que ele não vai dormir. Então você tem que trazer isso para uma coisa mais calma, que é sempre o meu caso, que eu sempre dou essa sugestão e falo, né, da minha vida. E se eu colocar cores muito relaxante, muito ali naquela coisa mais zen no meu quarto, eu vou ficar até meio-dia, porque assim, para eu acordar é uma luta. Então eu sempre boto alguns pontos coloridos para que aquilo realmente me dá um alerta. E aí eu gosto sempre de dormir de janela aberta ou de vidro aberto, porque aí eu sei que a claridade do sol já vai chegar e já vai me preparando para acordar. Porque se deixar também tudo fechado, tudo no escurinho do cinema, eu vou toda a vida. Uma vez eu acordei e falei, ainda bem que hoje eu acordei tão descansado e acordei na hora. Quando eu fui ver já era 11h37. Eu acordei que deu um pulo. Mas a gente está aqui para viver o que tem que ser vivido, não é? E a gente também, quando a gente trabalha com essa questão da tendência, muitas tendências são são ditadas de uma forma e às vezes a gente não consegue usar, tipo, por exemplo, no design de parede. A tendência é orgânico, tendência é o geométrico, é também um botânico, que é a maneira que a gente tem de trazer um pouco da natureza, da sensação, da imagem da natureza para dentro da nossa casa. Isso não quer dizer que você tem que fazer igual o que você viu. Você tem que se inspirar. Inspiração está muito longe de cópia, né? Por isso que o nome é inspiração. Você vai se inspirar naquilo ali e aí sim você vai começar a trabalhar e trazer seus traços e a sua identidade para aquele trabalho dentro de uma tendência. Quando a gente vai no Morar Mais por Menos, na Casa Cor, e todos esses eventos grandes, lá a gente vê ambientes que realmente você fica assim, apaixonado e fica assim, admirada em olhar aquilo e falar assim, gente, que coisa linda. E você começa a perceber as tendências, porque se repetem muito em cada ambiente. As paredes, elas começam a ter uma presença muito mais forte agora. Então, assim, beber dessas fontes
de tendência, é o que a gente mais tem que fazer, porque são meios que a gente consegue tornar a nossa casa muito mais aconchegante, muito mais acolhedora. E eu quero trazer para você, sempre a gente tem esse papo nosso, e a gente não é só ter um papo de eu chegar aqui e falar para você várias informações, jogar várias dicas e sair falando durante uma hora, e a gente não ter uma prática para que a gente realmente consiga ter resultados, né? A gente não deve perder a chance de crescimento. Cada vez mais que a gente conversa e a gente tem esse relacionamento, a gente está crescendo. Eu cresço de uma forma, você cresce de outra. Sempre vai ter um start aí que você vai... Olha, isso é verdade, olha, isso já aconteceu. Ou eu nunca vi isso, vou procurar para saber. É você estar atenta à sua atuação nesse ambiente de agora, né? Para a gente começar, a gente vai começar logo com esse ambiente que você está. Não sei se você está no seu quarto, na sala, na cozinha. Então, assim, olhe para esse ambiente e veja o que você pode melhorar nele a partir de tudo isso que a gente conversou, das tendências de cor. Não vamos colocar muitos elementos para não te confundir. Mas, tipo, pela cor que eu te disse. Olha, Pantone é cinza e amarelo. A Coral, pedra esculpida. E a Souvenir, rosa, meia luz. Então, dentro dessas tendências, o que você pode melhorar no seu ambiente? Tire uma foto dele e monte aí uma pastinha no seu celular como mood board. Porque já até falei aqui sobre mood board e você pode também assistir sobre. E você vai pegar referências. O que a cor pedra esculpida traz para você como referência, né? Qual é a sensação que ela te traz. A meia luz, que é da Souvenir, qual é a sensação que ela te traz também. Pode pegar elementos de pôr do sol, essas paletas que a gente tem do pôr do sol, isso você pode trabalhar, como também a Pantone, o cinza, o amarelo, quais são essas sensações que eles passam para você, e mais isso por imagem, né? Deixa isso tudo guardado, né, na pastinha do seu celular, e aí escreve mood board do cômodo tal. Se você está no quarto, você bota do meu quarto. E aí isso você vai tendo um tipo de experiência consigo mesmo, de uma forma muito mais visual, porque quando a gente consegue visualizar, a gente tem mais chance de acertar, porque aí se aquilo tá bom para você, você sabe que é um caminho que você pode seguir. Se não, acaba que a gente não consegue ter essas experiências com o visual. Muito entrou. Bem-vindas. Priscila. Bem-vinda, Priscila. Priscila é minha colega de classe da pós-graduação, arquiteta, linda. Priscila, a gente pode marcar uma live aqui, nós dois, hein? Para você falar algumas coisinhas também sobre design de parede na arquitetura. E aí a gente pode bater um bate-papo. O que você acha? Já fiz logo o convite que eu vi, porque não tem como você fugir de mim. E aí a gente tem várias possibilidades de estar bebendo dessas fontes para o nosso design de parede, montando esse mood board, né? esse chorinho, né? Esses elementos para a gente montar um projeto super legal e que a gente realmente consiga fazer com que a gente tenha essa maneira nova de criação. Alice, muito bem-vinda também. Alice entrou. Manda um beijo para Ana. E a gente tem essas possibilidades, porque tudo que a gente traz, né, aqui para o nosso Paredes a Cores, né, tudo que eu me inspiro em vocês, né, tudo que vocês trazem também para cá, quando a gente conversa, quando vocês mandam mensagem, quando comentam alguma coisa, eu consigo essa relação melhor com vocês, de forma que a gente ganhe mais partilhando, né? Ganhe mais acrescentando o conhecimento um do outro,
Tá? Muito obrigado pela presença de todas e de todos. Muito obrigado pela confiança na nossa conversa, nesse tempo que a gente teve aqui. Saiba que esse é o momento que a gente realmente gasta para ser adubo na vida do outro, né? Para a gente fazer com que o outro cresça. Então, eu cresço e de uma forma você também cresce e a gente está aqui para dar frutos, né? A gente está aqui para realmente tornar o design de parede algo que tem uma importância a mais, não é só uma pintura. Não, o design de parede ele não está ali só para realmente enfeitar. Ah, vamos pintar uma parede, vamos fazer uma pintura só para enfeitar a nossa sala. Não, ele pode contar histórias, ele é um meio de você realmente também ter lembranças, né, quando a gente fala do designer emocional. Então, muito obrigado pela presença de cada um e a gente sempre se encontra. Eu sempre brinco quando a gente fala que tem parede, a gente está lá. A gente não é Big Brother, mas se tem um paredão a gente está lá com muitas cores e, claro, deixando com que a arte ela nos proporcione vivências ímpares e de forma muito especial para cada um de nós. Eu tenho uma experiência com design de parede e eu tenho certeza que a sua experiência também é uma experiência especial e que vai ficar aí guardada nas suas memórias afetivas, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê sempre.